Nós retomamos a caminhada do tempo litúrgico chamado comum na igreja desde ontem, quando o Natal se encerra por ocasião do batismo do Senhor, celebrado na segunda-feira. A gente retoma o verde até a quarta de cinzas, quando iniciamos a nossa preparação para a Páscoa, num período que a gente chama Quaresma, não é? Que vai da quarta-feira até o início do tríduo, ou seja, na manhã de quinta-feira santa, a gente celebra este tempo. E este tempo é oportuno de aprofundarmos o mistério de Jesus. Se na Páscoa e durante a Quaresma, na sua preparação, nós fazemos uma experiência penitencial de correção de rumos, a gente chega, por ocasião da celebração da Páscoa, no tríduo pascal, nutridos para renovar a nossa fé. Se no tempo do Natal a gente faz uma experiência de replanejar, reconfigurar, para que o novo seja novo em nossas vidas, se no tempo da Páscoa a gente proclama Jesus até a vinda do Espírito Santo, estando entre nós, este momento é um tempo de prática, de evangelização, de desmorbitização. E é justamente o que o Evangelho de hoje fala. Fala que Jesus está em movimento e que a vida só se traduz em movimento. Alguém pode dizer, mas padre, eu tenho vida, mas estou parado. Eu não estou falando da experiência do movimento humano de andar, de vir adiante, mas do movimento interior que também acontece. Há pessoas que perguntam, padre, eu não tenho mais joelho para evangelizar. Padre, eu não tenho mais ombro para levar alguma coisa para alguém. Padre, eu estou numa idade que eu já não tenho condições, mas de rezar tenho. Porque se eu estou limitado nos meus joelhos, nas minhas pernas, na minha mobilidade, se eu estou inclusive em cima de uma cama e ainda tenho consciência, eu tenho que cumprir o chamado. E também eu sou chamado a ser intercessor. Então não há nada que eu não possa fazer para tornar a presença de Deus mais eficaz na terra, em qualquer estado de vida que eu esteja. E é por isso que nós adquirimos vida em Cristo. E a adquirimos em abundância. A vida não é nos dada fracionada. A gente é que fraciona a vida. A gente é que adoece a vida. Quando a gente chega hoje, em 2023, e consegue saber que pelo menos 80% a 90% das doenças que nós temos estão ligadas a processos psicossomáticos, isso não quer dizer que a gente provoque a doença, mas isso quer dizer que se eu não faço esse trabalho de crescimento interior, há doenças que podem surgir, frutos de traumas, de desamores dentro de mim, que eu nem mesmo controlo, e podem somatizar a ira, pode somatizar problemas no estômago, a ira, a falta de perdão, hoje já é comprovado, podem gerar câncer. Não é porque você tem câncer que você foi irado, mas pode existir algo consciente ou mesmo inconsciente que te faça ser alguém doente e de fato não estar de pé. Porque o Senhor só levanta aqueles que se põem a servir. E este é o grande sinal da salvação de todos nós. Tem uma proximidade muito grande entre ficar de pé e ser batizado. Porque quando éramos imergidos na água, o ato de levantar era o ato de justamente verificar que o homem velho ficou morto
debaixo das águas do nosso batismo, e o novo ressurgiu. E ressurgiu para quê? Para cruzar os seus braços? Para se fechar em si mesmo? Ou para olhar com uma nova perspectiva a realidade que está diante dos nossos olhos? É assim. Diante, por exemplo, de tudo que a gente passa economicamente, politicamente no Brasil, tem sempre dois olhares. O olhar de quem se adoece, ou se já não se adoeceu, colocando no lugar de Deus pessoas, e eu estou falando de todos os lados, que a maior tentação do homem é fazer do homem Deus. E o contrário é aquelas que estão sempre ou numa metade ou na outra, que dizem, não tem jeito. Ou seja, preferem, mesmo tendo consciência que o outro lado não é melhor, cruzar os seus braços e de fato não alcançar pelas vias legais e pela paz a vitória que tanto nós necessitamos. Mas mesmo se ela não vir, a cruz ainda é um lugar que nos conforta a renovar a nossa esperança, porque se ela não vir aqui na terra, o céu vai continuar acontecendo. Então eu olho para a minha vida, para as minhas febres, e quando eu tenho coragem de apresentá-las, porque nem sempre a gente tem coragem de apresentá-las, quando eu tenho coragem de, diante de Jesus, apresentar as minhas febres, as minhas iras, a minha falta de perdão, a minha incapacidade em permitir que Deus atinja determinadas partes da minha vida que eu não gostaria que ninguém visse, nem mesmo Ele, quando isto acontece, eu me ponho e me levanto para servir com um ânimo novo. Mas um ânimo que eu não busco fora de mim ou fora de Deus, mas eu busco na presença de Deus em mim, na presença na sua casa, com o alimento certo, com o alimento da palavra, com o alimento da palavra que se faz carne. De novo, o Natal acontece, uma espécie de encarnação que a gente chama transubstanciação, se dá no pão e no vinho, para de novo Ele repetir toda a experiência de amor de uma eternidade, que antes mesmo de pecássemos, Ele já sabia que pecaríamos, e já decretou que se encarnaria, que não poderia pecar, que assumiria todos os nossos pecados, para com o seu sangue assinar a provisão de eternidade para cada um de nós. Mas padre, há doenças. Sim, há doenças. A gente morre delas. Sim, morre delas. Há acidentes. Há acidentes. A gente morre deles. Morre deles. Então tudo isso é fruto do pecado? Talvez não do seu. Mas a morte continua a existir no mundo, não para nos colocar medo, mas para dizer a cada um de nós que toda limitação nesta terra, inclusive o do tempo, mostra o eterno. É uma catequese do eterno. Portanto, amados, que a gente esteja de pé depois que o Senhor nos tocar. E eu não creio nenhuma oração, nenhuma novena, absolutamente nada, mais poderoso, mais rico do que uma Eucaristia bem vivida. Como? Ao ouvir a palavra e ao experimentar do pão e do vinho, eu ser curado de todas as minhas febres. Não existe.
Não é à toa que nós chamamos que é o ápice dos sacramentos, o ápice dos sinais visíveis da realidade de um Deus invisível. Muito mais que apaixonado pela palavra, eu sou pela Eucaristia que contém a palavra. E que cada dia, presencialmente, porque você, muitas vezes que está doente, não pode estar vindo, a gente entende e faz essa experiência, mas presencialmente, na sua comunidade, você faça essa experiência, de ter o Senhor contigo. E eu aprendi desde muito pequeno com um padre que eu ainda admiro muito até hoje. Esse é o único alimento em que, em vez dele fazer parte do meu corpo, porque se eu como uma azeitona, ela vai fazer parte do meu corpo, este é o único alimento que eu comendo, sou eu que vou fazer e confirmar que sou parte do corpo dele, o corpo de Cristo. E pode haver no corpo de Cristo chagas dilaceradas? Pode. Mas só existem para quem serviu. Por isso o Senhor te levanta agora, te toma pela mão, te auxilia a aproximar-se dessa mesa, porque muito mais que teu Deus, vamos tentar entender isso, muito mais que teu Deus, Ele quer ser teu alimento. Ele quer estar muito mais próximo de você do que você possa imaginar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.